gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra fazer 3 resenhas dos livros Aquele Verão, Just Listen e O que Aconteceu com Adeus, os 3 da Sarah Dessen. Sobre o Aquele Verão. O Aquele Verão vai contar a história da Raven. A Raven é uma garota de 16 anos que tem uma vida bem ok, bem pacata. O livro vai se passar durante o verão. Ela tem um emprego ok, numa loja de sapatos. A família dela é uma família ok. O pai dela se separou da mãe e ele é um âncora de um jornal bem famoso, assim. Eu imagino que na cidade deles. E todo mundo sabe que ele separou da mãe dela porque ele começou a ficar com outra mulher que é, tipo, da equipe deles, a mulher do tempo, assim, uma coisa assim. A mãe dela ficou bem chateada e tudo mais, né, óbvio. E ela passa a vida dela vendo tudo de fora. Ela não é uma garota com muita personalidade, então a gente vai saber tudo sobre a mãe dela, sobre a vida pacata dela, sobre a irmã dela, a Ashley, que é, tipo, o centro das atenções. Ela sempre foi popularzinha e sempre foi a queridinha de todo mundo, mesmo dando piti e esse tipo de coisa, ela sempre foi a queridinha. E apesar de tudo, da Raven ver coisas que ela não gosta e de ficar em situações que ela não gosta, ela aceita tudo e ela não fala nada. Até que ela revê um ex-namorado da irmã dela, da Ashley, que é o Sumner. E o Sumner, na cabeça da Raven, era um cara incrível, não tinha por que eles terminarem. Então, quando eles terminaram, a primeira coisa que ela pensou foi que a culpa fosse da irmã, porque a irmã vivia terminando de namorado, vivia trocando de namorado, e só podia ter sido culpa da irmã dela. A irmã dela fez alguma coisa, e na época que a irmã dela namorava o Sumner, a família dela era perfeita, tipo, o pai tava em casa ainda, e era tudo incrível. A partir do momento que ela terminou com o Sumner e tudo mais, ele parou de frequentar a casa deles, obviamente, e tudo mudou, e desde lá ela tem muito boas recordações dos verões e de tudo mais naquela época, né? Quando ela era mais nova. Outra coisa que atormenta muito a Raven é que ela já tá tendo quase 1,85 m e ela é muito alta pra idade dela, né? E ela se vê como uma gigantona, ela, tipo, não se acha bonita e ela vai desse jeito. A questão do livro é que, primeiramente, ele é bem fininho. Em questão de escrita, a Sarah Dessen, desde aqui, ela tinha uma escrita maravilhosa. E mesmo a Sarah Dessen tendo capítulos longos, que são, tipo, de 10 páginas mais ou menos, a escrita dela é tão gostosa que a história flui muito bem, sabe? Só que esse foi um dos livros que eu li, acho que foi o terceiro ou quarto livro, acho que foi o terceiro livro dela que eu li. E diferente dos outros, a protagonista ela não cresce na história, ela não amadurece. Ela começa como uma garota sem personalidade e ela continua assim até o final. E aí do final do nada ela se estressa e acontece uma coisa, ela age de tal forma e parecia mais que ela estava sendo mimada e não exatamente que ela tivesse acordado e tivesse mudado e quisesse mudar tudo que estava acontecendo na vida dela, mais ou menos assim. Então, pra mim, esse é o livro mais fraco da Sarah Dessen, é o único que eu dei 3 estrelas. Mas ainda assim, sendo um livro mais fraco dela, eu ainda gostei. Eu não odiei, como muita gente odiou, mas realmente eu reconheço que esse aqui realmente poderia ter sido bem melhor. Acho que ela podia ter trabalhado melhor a história e ter feito mais páginas, mas trabalhado melhor a personalidade da personagem e a história em si, entende? Então, eu gosto de Aquele Verão, eu acho a edição maravilhosa, essa capa é linda, a história é legal, tinha tudo pra ser melhor se a personagem fosse um pouco mais interessante. Em questão de diagramação, assim, o livro é super rapidinho de ler, ele é curtinho, tem menos de 200 páginas, é super de boa, eu gosto bastante dessa edição. Mas em questão de história mesmo, esse aqui realmente deixa a desejar. Just Listen vai contar a história da Annabelle, ela tem 16 anos também. A Annabelle acabou de voltar das férias de verão e todo mundo, todos os amigos, os colegas da escola estão ignorando ela. Inclusive a melhor amiga dela, a gente não sabe exatamente porquê. E a Annabelle, ela, desde criança, ela sempre foi aquela menina linda, as irmãs dela também. As irmãs mais velhas, a Whitney e a Kirsten, também era modelo, só que com o tempo cada um foi parando de ser modelo por algum motivo. E a única que é, até hoje, é a Annabelle. Mesmo ela não sentindo mais a vontade, ela não quer mais ter essa profissão,
mas ela mantém essa profissão porque aconteceu alguma coisa e a mãe dela ficou muito mal. O fato dela ter que cuidar da carreira da filha, da Anabel, que é a única que ainda tem uma carreira como modelo, faz com que ela mantenha a cabeça cheia e não pense nisso que aconteceu, né? Mas enfim. Então a Anabel não consegue chegar e falar pra mãe dela, não quero mais ser modelo, não é uma coisa que eu gosto mais de fazer. E outra coisa, a Anabel, ela não gosta de ter confrontos com ninguém, então ela nunca diz exatamente o que ela tá pensando, ela sempre mente, ela omite as coisas, então ela acaba sempre mentindo pra poder não ter que falar o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo pra ninguém. Até que a Anabel vai conhecer o Owen, que é um cara da escola dela. Ele é super alto e forte. E todo mundo acha que ele é super bad boy, porque ele foi até preso. Só que quando ela começa a conversar com ele e entender um pouco mais, né, a personalidade dele, ela vê que ele é completamente diferente. Ele é um cara super legal, apesar de ter os problemas dele. Ele é um cara super gente boa, ele gosta muito de música, ele tem uma relação muito legal com a música. Ele assim, ele é bem diferentão, vamos dizer assim. Outra coisa interessante sobre o Owen é que ele tem um lema da vida dele, que ele não mente. Então, se você perguntar uma coisa pra ele, ele vai sempre falar a verdade. E isso acaba mostrando pra Anabel que ela tem que se abrir, que ela tem que falar a verdade pras pessoas. E ele, tipo, ele vive a vida dele sem arrependimentos, porque ele sempre tá falando a verdade. E ela vê, conhecendo ele, ela começa a tentar querer se abrir. Só que a Anabel guarda tudo pra ela. Tudo porque aconteceu uma coisa, né, na vida dela que é tipo, né, o grande quê do livro, que é bem óbvio pra mim, pelo menos eu tinha percebido desde então, é como ela vai ter que lidar com isso, o que ela vai ter que fazer pra poder se livrar disso, se libertar disso, é que é o interessante do livro. Os personagens são muito cativantes, eu gostei muito da família dela, é uma família que de longe é perfeita, mas quando você entra ali no meio você vê os problemas. E eu gosto muito do livro da Sarah 10 por causa disso, porque tem aquele quê de problemas familiares, que é muito interessante. Tem o fato também que a irmã dela do meio, a Whitney, ela tem anorexia, então a gente vai acabar sabendo um pouco mais sobre o assunto. Enfim, foi um livro que eu gostei muito, teve muitas passagens maravilhosas, e é um livro muito gostoso de ler. Depois que você se envolve com aquela história, você quer saber o que vai acontecer com os personagens. E o Owen, ele é muito engraçado, ele é muito gente boa, ele é muito, sei lá, todos, eles são muito legais, os personagens. E apesar da Annabelle ter essa personalidade de guardar tudo pra ela, de se sufocar com os problemas dela, e você querer, sabe, sacudir a personagem e falar, oh meu Deus, por favor, conta pra alguém que tá passando na sua cabeça, pelo amor de Deus. Você sabe que é uma personagem real, sabe? Todos os personagens são reais, são muito palpáveis. Mas esse livro não é só coisas boas, teve algumas coisas que me irritou. Como, por exemplo, teve uma cena do livro que foi a que eu mais esperei. E quando aconteceu, eu achei ela um pouco confusa. Então, eu meio que não entendi direito o que estava acontecendo, eu fiquei um pouco perdida. E isso acabou fazendo dar 4,5 estrelas pro livro. Acabei não dando 5 estrelas, por causa dessa cena em específico. Mas o livro em si, ele é maravilhoso, é um livro muito bonito. E, enfim, eu super recomendo. Mas teve algum problema, principalmente em edição do livro, que me irritou. Porque a capa ela é totalmente aleatória, a personagem é loura e aqui tem uma personagem morena. Ela tem uma tatuagem aqui e a personagem do livro não tem tatuagem. Ela tem os olhos escuros e a personagem do livro tem os olhos claros. É uma capa totalmente aleatória. A sinopse também me deixou a desejar. Ela conta um pouco demais da história. Ela podia ter sido um pouco mais sucinta, entregar menos para que a gente tivesse mais surpresas. E aqui fala também que a mãe é fissurada para que as filhas virem modelos famosas. E não, isso não tem no livro. A mãe não é fissurada. A mãe se importa muito com as filhas e só quer que elas sejam felizes, sabe? Então, sei lá. Eu achei que aí, em questão de edição esse livro deixou muito a desejar. Tem que contar que ele tem folha branca também. Mas dá pra ler de boa, mesmo assim dá pra ler de boa e é isso aí. Enfim, eu gostei muito desse listing e eu super recomendo. E por último, mas não mais importante, o que aconteceu com a Deus. O que aconteceu com a Deus vai contar a história da McLean, que tem 17 anos. A McLean tem uma família que ela sempre tá viajando, desde que o pai e a mãe se separaram por um motivo que eu não vou especificar pra você descobrir, porque eu gostei de descobrir lendo o livro. Ela decidiu morar com o pai dela, então como o pai dela tem uma profissão de que é mais ou menos, ele salva os restaurantes, ele chega no restaurante, vê o que tem de problema no restaurante, vê se dá pra salvar ainda, e se der, ele começa a ajudar o restaurante pra poder ter mais clientes e tudo mais. Tipo isso. E aí ele vai se mudando de mês em mês, assim. Então, em 2 anos, mais ou menos, eles se mudaram as 4 vezes.
E ela decidiu que em cada lugar ela ia ser uma pessoa diferente. Então, na cidade dela, ela era a McLean. Aí depois ela saiu de lá e ela virou Elisa, Lisbeth, Beth. E nessa nova cidade ela tava pretendendo ser Liz. Só que acabou que não deu certo e ela teve que ser a McLean, ela mesma. E isso faz ela ter que ser sincera e não inventar nenhum alter ego e ser ela mesma. E ela não quer fazer isso, porque ela tava na cabeça dela, ela sendo uma pessoa diferente, ela poderia ter uma personalidade totalmente diferente, sabe? Ela seria ou a nerd, ou ela seria a popular da escola, ou ela seria aquela mais na dela, com mais personalidade misteriosa. Então ela tava muito satisfeita tendo esses alter egos, até que ela se vê tendo que ser ela mesma e encarar as consequências dos seus atos. E é muito interessante. A McLean tem um problema com a mãe dela, ela não se dá bem com a mãe dela. E isso é muito recorrente nos livros da Sarah Dessen. As personagens têm mães complicadas, só que no começo eu odiei a mãe dela, eu fiquei tipo, ai, que mulher ridícula e tudo mais. Mas a partir do momento que você vai conhecendo a história, você vê que cada personagem tem os seus defeitos. Inclusive a McLean. E aí você vê que ninguém é só uma coisa, as pessoas são duas coisas. Tem seus problemas, tem seus defeitos, mas também tem suas qualidades. E mesmo que tenha feito alguma coisa que seja muito complicado, ela tem direito de perdão, sabe? Todo mundo tem direito de ser perdoado. E eu achei esse livro incrível, incrível. E ele já faz um tempinho já, né? E eu pude pensar em todos os livros da Sarah Dessen, mas esse foi com certeza de longe que eu mais gostei, porque eu fiquei totalmente, sabe, nessa história. E eu amei completamente os personagens. Eu queria abraçar eles, eu queria estar ali no meio, eu queria fazer amizade com eles, eu queria fazer parte dessa história também. E foi uma delícia ver o ponto de vista da McLean. Ela é uma personagem tão inteligente, tão incrível, gente. Nossa, foi muito apaixonante. Uma coisa que eu gostei muito também foi que quando a McLean chega nessa escola nova, ela acaba tendo um easter egg. Just Listen, pelo menos eu notei, né? E eu falei, nossa, cara, ela colocou um pedacinho do Just Listen ali. Eu achei isso também muito legal. Eu adorei os personagens desse livro. Ela vai conhecer um cara que é o Dave. E ele era, desde criança, ele sempre foi um garoto extremamente inteligente. Ele pulou série, ele foi pra faculdade ainda super novo. E aí ele decidiu que queria voltar pra escola, ser um cara comum, sabe? E aí ela conhece ele e ele mostra coisas pra ela que ela nunca percebeu. Ele tem uma personalidade super fofa, ele é super divertido. E ele não é o centro da história, ela não se apaixona por ele. E de repente acabou a vida dela só leve em função do Dave. Muito pelo contrário, o relacionamento dos dois é super pé no chão. E isso que eu gosto muito do da Sarah Dessen é que ela coloca os mocinhos pra ajudar as mocinhas, mas ele não vira a vida da mocinha, sabe? Ela continua tendo a vida dela comum e, apesar de gostar dele, ela ainda assim tem a cabeça dela, as coisas que ela quer fazer e é super pé no chão. É isso que eu gosto bastante dessa história. Ela também vai conhecer os amigos do Dave, que é a Riley, a Heather e o Ellis, que são personagens super legais também. E também vai conhecer a Debbie, que é uma garota que de primeiro você vai pensar que ela é super nerd, meio estranha. Só que a partir do momento que a gente conhece ela, a gente vê que também não é isso. Ela é super legal, divertida, mesmo sendo diferente. E é legal porque a Sarah Dessen pega um clichê e ela desconstrói, sabe? Ah, ele é super nerd, então ele é chato. Não, ele é super divertido. Que seria o Dave, ou ela é super estranha, tem manias esquisitas, todo mundo, ninguém gosta dela. E daí ela desconstrói. A Debbie não é exatamente isso. A McLean tinha tudo pra ser uma protagonista chata e, sei lá, dramática, mas não, a McLean não é dramática. E é exatamente isso que eu gosto, não tem personagem mimizento, sabe? Sabe, não é cheio de estereotipos. Ela desconstrói isso, é isso que eu gosto bastante nos livros da Sarah Dessen. Ela também vai conhecer a gerente desse restaurante, que o Gus, que é o pai dela, vai tentar organizar nesse lugar que eles vão morar. É a Opal, e ela é muito engraçada, ela é muito divertida. A relação que ela tem com ela é super, super de boa também. E o pai dele é muito fofo, o Gus. Ele é tipo um cara super novo e bonitão pra idade dele. Então, o pai dela, apesar de ser um personagem comum, ele é super divertido e ele se importa com a filha dele. Ainda tem aquela coisa de pai que manda você fazer essas coisas, mas ele é super gente boa também, ele é super amigo dela. E sabe, até a mãe dela, quando você conhece melhor, você acaba gostando. Os personagens desse livro são extremamente... Gente, eu fiquei completamente apaixonada. Sério. Eu tava numa ressaca literária, então quando eu peguei esse livro,
eu fiquei envolvida demais e foi tão gostoso, sabe? Foi muito legal mesmo, foi uma surpresa. Esse era o livro da Sarah Dess que eu menos tinha vontade de ler. E foi o que mais me surpreendeu, porque essa capa é bem feinha, vai. Fala sério, ela é bem feinha. Mas, sério, foi muito bom. E tem várias passagens incríveis que eu falei, meu Deus, eu me identifiquei demais. Sabe? Ai, nossa, eu não sei nem explicar. Eu gostei demais desse livro. Então, leiam. Se você nunca leu nada da Sarah Dess, talvez você deva começar por esse. E aí, quem sabe, se você gostar desse, você vai gostar dos outros. Porque esse é incrível. Ele é incrível. Ele é super amor. Sem palavras para descrever o quanto eu gostei desse livro. A versão dele também ajuda bastante. Como eu disse, a Sarah Dess trabalha capítulos bem longos. Então, tem letra grande, mas tem tipo 10 páginas por capítulo, sabe? Então são longos, mas não fica cansativo, não fica chato, sabe? Leiam esse livro, pelo amor de Deus. Leiam pelo menos esse. Esse aqui eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Muito gostoso. Eu terminei ele, fiquei com saudade, sabe, dos personagens. É isso aí, gente. Esses foram os 3 livros da Sarah Dess que eu andei lendo. Acabou, já li todos dela. Tem resenha do A Caminho do Verão e dos Bons Segredos aqui no canal, então eu vou deixar o link na descrição. Mas eu posso dizer pra vocês que, sério, leiam Sarah Dess. Eu tô completamente apaixonada. Ela tem escrita maravilhosa, é super viciante. Sei que não é todo mundo que vai gostar, porque ela gosta muito de trabalhar problemas familiares, né? Todo mundo quer achar isso interessante. Mas eu super recomendo. E é isso aí. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos. E comente se você já leu algum livro da Sarah Dess ou se você quer ler. Muitos beijos e tchau!